Fala, meus amigos, tudo bem? Processo civil, concurso escrevente técnico judiciário TJSP, recursos e dentro de recursos apelação. Finalmente, hoje é o último vídeo de apelação. Bastante coisa, sempre sugiro que você revise, que você volte nesses vídeos de apelação. Por quê? Porque são muito importantes, são muito relevantes. Artigo 1013, ainda estamos falando da apelação. Parágrafo 4º diz assim: quando reformar sentença que reconheça a decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Então vamos lá, algumas coisas importantes aqui, sempre daquela forma que a gente sempre faz. Então olha só, quando reformar a sentença que reconheça decadência ou prescrição. Professor, o que é isso, decadência, prescrição? Você não vai precisar saber disso para a finalidade do concurso, tá? Mas o que são decadência e prescrição? São formas, com todo respeito quem é do direito, mas eu preciso falar para quem não é. São formas de caducar o seu direito. Então, quando eu falo assim, tal coisa entrou em decadência, né? Para o direito, significa que passou um certo prazo e você não exerceu o seu direito. Ou prescreveu, olha, eu tinha que processar tal pessoa, mas o prazo passou e eu não fiz nada, prescreveu o meu direito de processar alguém. Então, decadência ou prescrição são questões relacionadas ao tempo que uma pessoa não exercitou o seu direito ou não entrou com ação. Tá? Então, acho que basicamente é isso, só para que você entenda. Tá? Então, se o tribunal reformar a sentença que reconheça a decadência ou prescrição, ou seja, se o juiz da primeira instância declarou a decadência ou a prescrição, então é isso, ó, traduzindo. Se o juiz de primeira instância disse que havia decadência ou prescrição, o tribunal, se discordar da decisão do juiz, vai julgar o mérito da causa, apreciando outras questões. E não será necessário que o processo volte para o juiz de primeira instância para julgar essas questões. De novo, meus amigos, o tribunal sempre fazendo aquilo que a gente falou no vídeo passado, princípio da primazia do julgamento do mérito. Então veja só, quando reformar sentença que reconheça decadência ou prescrição, ou seja, quando o tribunal mudar uma sentença do juiz de primeira instância que havia reconhecido prescrição ou decadência, então se o juiz de primeira instância disse que havia decadência ou prescrição, o tribunal, se discordar da decisão do juiz, vai julgar o mérito da causa apreciando outras questões. Então o tribunal, se possível, julgará o mérito examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. A ideia sempre é que se o tribunal estiver com tudo em mãos, o tribunal já faz o julgamento. Se o tribunal tiver todos os documentos necessários, se o tribunal tiver todos os dados no processo, ele não precisa fazer com que o processo volte para o juiz julgar de novo isso. O tribunal olha para o processo e ele diz o seguinte: o processo está maduro para julgamento. O processo já tem dados suficientes para o julgamento. E aí tem uma outra expressão do direito também, que não está na lei, e por isso você que estuda só pela lei precisa ficar atento, porque só estudar pela lei não adianta, você precisa de um professor te ajudando, porque a matéria é muito complexa. Embora aqui a gente esteja tornando essa matéria palatável, fácil de aprender, mas para você que estuda só com a lei, agora você vai se surpreender com uma expressão. Todas as vezes que o tribunal decide não mandar o processo para o juiz de primeira instância e resolve ele mesmo julgar a causa, nós estamos falando de uma teoria. E o direito chama isso de
teoria da causa madura. Olha só, vou colocar isso no papel. Observação. Em todos os casos em que o tribunal não envia de volta o processo para o juiz de primeira instância refazer o julgamento e, ao invés disso, ele mesmo, tribunal, já faz o julgamento da causa, estamos diante do que se chama de teoria da causa madura. Professor, isso aqui é uma coisa muito técnica, eu concordo. Eu concordo em 100%. Isso aqui é uma coisa muito técnica. Mas isso pode ser uma expressão que pode estar mencionada no seu concurso. Como assim? Pode estar assim: de acordo com a teoria da causa madura, quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões. Tudo isso a gente chama de teoria da causa madura. Então, se eu perguntasse para você assim, fulano, fulana, o que é a teoria da causa madura? É a teoria da causa madura uma hipótese em que o tribunal, já tendo em mãos todos os elementos, ele não manda de volta o processo para o juiz de primeira instância. Ele mesmo, julgando a apelação, julga todas as questões relacionadas ao processo. É isso, tá? Então, vejam, colegas, o nível de dificuldade disso aqui. E eu estou dizendo isso por quê? Porque em que pese isso tudo seja difícil, eu tenho certeza de que você está conseguindo entender. Então, olha só, observação. Em todos os casos em que o tribunal não envia de volta o processo para o juiz de primeira instância refazer o julgamento, e ao invés disso, ele mesmo, o tribunal, já faz o julgamento da causa, ou até vou colocar, já faz o julgamento do mérito da causa, estamos diante do que se chama de teoria da causa madura. Esse é o nome. Por que esse nome? Ó, pra gente aqui, isso não tem nenhuma importância. Só guarde esse nome. Então, em todas as vezes que o tribunal olha para o processo e diz o seguinte, eu já tenho elementos para julgar, estamos aplicando a teoria da causa madura. É só isso, tá? Então, esse é um ponto importante. Vamos avançar. O parágrafo 5º diz o seguinte, o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Então, veja só, a gente até viu numa parte inicial do recurso de apelação a seguinte questão. Lembra-se que uma decisão que antecipa a tutela, que dá a tutela provisória, ela, num primeiro momento, seria objeto de um agravo de instrumento? Você se lembra disso? Eu disse para você o seguinte, ó, mesmo que a sentença trate de um assunto que estaria numa decisão interlocutória, o recurso cabível é o recurso de apelação. Isso aqui é somente uma confirmação de tudo isso. Então o parágrafo 5º diz o seguinte, ó, o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória são aquelas medidas urgentes, é impugnável na apelação. Significa o quê? Se a sentença trouxe uma decisão urgente relacionada à tutela provisória, que é um assunto urgente, o prejudicado não deve fazer agravo de instrumento, mas deve fazer o recurso de apelação. E durante a apelação, o prejudicado, o apelante, deve abrir um parágrafo para contestar, para impugnar, para debater essa decisão de tutela provisória que foi dada, tá? Então é isso. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Ou seja, o parágrafo 5º está reforçando uma ideia que nós já trouxemos muito antes. Vamos ver.
Isso é o que estava lá no artigo 1009, parágrafo 3º, dizendo o seguinte: o disposto no caput deste artigo, que diz que cabe apelação contra a sentença, aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo da sentença. Então agora, no parágrafo 5º, ele está simplesmente reforçando isso que a gente acabou de falar. Ele está dizendo o seguinte, ó: o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Ele está amarrando as pontas, ele está dizendo a mesma coisa, só que num outro momento. Ele está dizendo a mesma coisa, reforçando a ideia de que se você tiver uma decisão que trata de tutela provisória, que a gente chama também de tutela provisória de urgência, que são medidas urgentes, se nós temos na sentença alguma coisa relacionada a isso, a gente não faz um agravo de instrumento. A gente discute tudo isso na própria apelação. Tá? Então esse é o parágrafo 5º. E aí, o artigo 1014, para finalizarmos a apelação, olha que legal. As questões de fato não propostas no juízo inferior, ou seja, o que são juízo inferior? Na primeira instância, tá? Então as questões de fato não propostas no juízo inferior, na primeira instância, poderão ser suscitadas na apelação, poderão ser alegadas na apelação. Quando? Se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Então veja só, se você tem um processo, e você se lembra do processo, tem a petição inicial, tem a designação de audiência de tentativa de conciliação, tem a contestação, tem a réplica, temos a audiência de instrução, temos todo o desenvolvimento da audiência, temos o arquivo de testemunhas, perícia, etc e tal. Depois temos as alegações finais, depois temos a sentença. Veja, durante todo esse processo, imagine que você tinha uma prova que poderia ser produzida, que poderia ser colocada no processo, mas não foi colocada. Por vários motivos. Porque, por exemplo, a pessoa que iria depor não pôde depor, estava com coronavírus, estava na UTI. E o juiz não quis remarcar essa audiência. É um motivo de força maior. Ou imagine que eu descobri agora que existe um documento que prova o meu direito. Eu posso juntar esse documento se eu conseguir demonstrar que na época eu não tinha acesso a esse documento. Então o artigo 1014 diz: as questões de fato não propostas no juízo inferior, ou seja, coisas que não estiveram no julgamento da primeira instância, podem ser alegados na apelação, desde que eu prove que eu não fiz anteriormente por motivo de força maior. Então, assuntos novos, fatos novos, podem ser mencionados na apelação, desde que eu consiga provar que esses assuntos ou esses fatos não estavam ao meu alcance durante o processo na primeira instância, tá? Então, por motivos de força maior, tá? Agora, pra gente, quais são todas as hipóteses de força maior, etc., não tem importância. O que eu quero que você entenda é, se eu tiver um fato novo, eu posso discutir esse fato novo na apelação? Posso. Como que eu faço isso? Se eu conseguir provar que eu não tinha trazido esse fato anteriormente por um motivo de força maior. Tá bom? Acabamos a apelação, graças a Deus. Tá bom? O que a gente vai fazer agora, nos próximos vídeos, vamos entrar nos outros recursos. Agravo de instrumento eu ainda vou falar e agravo interno. Espero que você tenha conseguido aprender. Revise esse conteúdo. Anote com calma esse conteúdo. Ó, outra coisa. Volte para as suas anotações. Olhe o texto da lei e faça as anotações necessárias. Se for o caso, reassista os vídeos, principalmente de apelação. Cara, apelação é um recurso muito importante. É um recurso que está em praticamente todos os concursos. Não tem como você fazer uma prova sem dominar de cabo a rabo a apelação. Eu tentei trazer aqui para você de uma forma realmente muito didática para mostrar para você que apesar de ser difícil, e reconhecidamente é difícil, mas não é impossível de você aprender. A gente já defenestrou esse monstro chamado apelação. Conseguimos ver ponto a ponto da apelação tudo que é necessário. Eu fico muito feliz por estar aqui neste canal. Eu comecei esse canal em novembro de 2020. Esse canal já passou de 1000 pessoas. Esse canal já tem pessoas que estão na minha turma de exercícios. Esse canal aqui,
está num crescimento exponencial, muito grande. E tudo isso se deve, sim, ao trabalho que eu faço, não vou dizer que não, mas também se deve a você, que está aqui em todos os vídeos, que comenta, que curte, que compartilha, que é inscrito. Eu agradeço a cada um de vocês, eu sou muito, muito grato a vocês. E eu espero estar conseguindo ajudar você em cada etapa do seu estudo. Ó, não existe atalho. Todas as vezes que você quiser pegar um atalho na vida, você vai ter atraso de vida. Como é que você passa num concurso que vai te pagar 5, 6 mil reais? Estudando. Só estudando. Diquinha, macetinho, mentoria e pipipi, popopó, não resolvem sozinho. Você tem que olhar todos os artigos, entender os artigos. Precisa decorar todos eles? Não. Mas eu sempre tive muito pé atrás com mentoria, principalmente de quem está dando mentoria e nunca passou em nada. Só passou em um concurso e nunca fez mais nada. Não sabe falar, não sabe se expressar, não sabe escrever. Deu sorte. Ah, mas alguém passa em primeiro lugar dando sorte? Não, não quero nem dizer isso. Mas toma cuidado, por favor. Toma muito cuidado. Tem gente cobrando 1.000, 2.000, 3.000, 5 mil reais por uma mentoria que não amarra os sapatos das nossas aulas aqui. Cuidado, muito cuidado. Principalmente com quem só fez uma coisa na vida, ter passado num concurso. Veja, passar no concurso é ótimo, é excelente. Eu estou aqui dando aula também porque eu passei em concurso, mas eu não passei só em um. E eu passei em outros concursos. Toma cuidado, por favor. Você está falando? Estou falando. É daquele um? É daquele um. Toma cuidado, por favor. Por favor, toma cuidado. Não se deixe enganar. Não existe atalho. Se você quiser uma mentoria de alguém, pelo menos vá com alguém que já fez alguma coisa além de se orgulhar do único feito na vida. Por favor. Se você quer uma mentoria com alguém, faça com alguém que já passou em outras provas, que pelo menos é formado em direito, ou que pelo menos dá aula. Né? Não, eu não estou vendendo mentoria, tá? Estou só dizendo aqui para você tomar muito cuidado. Não se deixe enganar. Um grande abraço, eu agradeço todo mundo que está aqui. A gente volta em tantos outros vídeos. Eu adoro estar aqui.